Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui que fala é Elisa Rios. Demorei um pouquinho para gravar um novo vídeo. Irmãos, aqui é muita coisa para fazer. Eu cheguei da igreja agora mesmo. E antes de eu ir para a igreja, eu queria fazer o vídeo, uma live, mas não deu. Hoje eu tirei o dia para fazer coisa de casa, fui fazer comida, fui fazer várias coisas e aí o tempo foi corrido e não deu tempo. Quando eu me dei conta, já estava na hora de ir para a igreja, eu falei, não, quando eu voltar eu vou fazer um vídeo para eles aqui para falar o que Deus me mostrou essa semana, né? Mas antes de mais nada, sem mais delongas, vamos lá, eu vou ler aqui um salmo, começar o 14, são salmos pequenos, né? Eu vou ler o 14, o 15 e o 16, tá bom? Vamos lá. Salmo de Davi, 14. Diz o tolo no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos e justamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento os malfeitores que comem o meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor? Ali estão em grande pavor, pois Deus está no meio do justo. Vós, malfeitores, frustrais o seu conselho dos pobres, né? Mas o Senhor é o seu refúgio, né? Ó que de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O 15 fala aqui, Salmo de Davi também, né? Fala assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, que de coração fala a verdade, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhum afronta, aquele cujos olhos rejeita o desprezível, mas que honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com prejuízo seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. E aqui o 16, guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres em quem está todo o meu desleite. As dores daqueles que correm após outros deuses se multiplicarão. Não oferecerei os seus sacrifícios de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Ó Senhor, é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o que garante o meu futuro. O meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Certamente me coube uma bela herança. Louvai ao Senhor que me aconselha até de noite, o meu coração me ensina. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha língua. Também a minha carne repousará segura, porque não deixará a minha alma no inferno. Porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença me encherá de alegria, com delícias perpétuas
à tua direita. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel. A ti a honra, a glória, o poder, a majestade e o domínio sobre tudo e todas as coisas. Irmãos, Deus tem me dado muitas visões aqui, né? Mais sobre família. Família. Tenho orado muito pela família. O diabo tem tentado atacar violentamente a minha família, sabe? Porque o inimigo, ele é sujo. Ele é muito sujo. Então, eu tive tive orando muito, jejuando muito pela a família. Eu estou ainda jejuando, né, todos os dias até 6 horas da tarde, né? Eu quero falar também, as pessoas às vezes perguntam para mim, como que você jejua? Irmãos, eu abro o jejum de noite. Agora eu cheguei da igreja agora. E não, depois eu vou ler a Bíblia, vou ler a palavra do Senhor, vou fazer meu pequeno estudo bíblico, depois vou cantar louvores e depois é que eu vou entrar na oração. Depois que eu entro na oração, aí eu abro o jejum já orando, tá bom? Eu falo para Deus, a partir de agora eu estou entrando em jejum, né? E meu jejum vai até 6 horas da tarde, conforme o combinado que eu já falei pro Senhor que eu ia jejuar toda semana, todos os dias, de segunda a sexta, até 6 horas da tarde. Então, eu cumpro esse horário. E daí, eu bebo só água ou um chá, tá? Nada mais do que isso. Se é o jejum até 6 horas da tarde, só água ou chá. Se é jejum de 3 dias, às vezes eu falo para Deus, vou comer uma coisinha aqui. Por exemplo, uma fruta, uma peça de fruta, alguma coisa, mas geralmente quando é no inverno eu não como nada, é só água mesmo também, no jejum de 3 dias, tá bom? Então tá bem esclarecido o jejum? Então, irmãos, olha, a palavra de Deus diz que sem fé a gente não pode agradar a Deus sem fé, tá? Então a gente tem que estar em oração, buscando ao Senhor o tempo todo, porque Deus fala, mas tem que ter um preço a pagar. O preço é jejum e oração. Eu não conheço outro. Eu nunca vi outras pessoas falar, ai, Deus fala com fulano no jejum e enche a barrigona de comida, vai dormir e roncar a noite toda e Deus fala com a pessoa. É meio estranho isso, né? Então, Deus, o jejum é para você queimar a sua carne, entendeu? É queimar a carne, porque quando você queima a sua carne, Deus vê que você está buscando Ele de verdade, querendo um compromisso com Ele. Mas não adianta só ficar de fome sem compromisso, não. Você tem que abrir o jejum e conversar com Deus, falar com Ele, orando e falando. A partir daquele momento, eu abro o meu jejum. O meu propósito do jejum, você tem que falar, é para minha família, meu filho, a minha esposa. Você tem que especificar o motivo do seu jejum, tá? E dizer também o que você vai comer no jejum. Se é só água ou se não água, entendeu? Você tem que especificar, e você tem que cumprir. A partir do momento que você fez o compromisso com Deus, você vai até o último segundo, tá? Até o último segundo. Se for até 6 horas da tarde, você coma 6 horas e 1 minuto. Mas antes das 6 horas, você não coma, porque você perde o seu jejum todinho, tá bom? E caso aconteça, já aconteceu de eu comer 1 hora antes, pensando que era 6 horas, comi 5, pensando que era 6. Aí, no sábado, eu faço um jejum até 3 horas da tarde para pagar aquele meu deslize que eu fiz, sem querer, tá? Às vezes, eu faço isso. Bom, irmão, mas sem mais delongas, eu vou falar para vocês o que Deus me mostrou sobre esses dias. É sobre a bolha imobiliária que vai haver aqui dentro dos Estados Unidos. Deus me mostrou, como eu falei em outros vídeos anteriores também, Deus mostrou mais coisa. Eu tinha ido em Manhattan, né? Eu estava lá e tinha os prédios, estavam tudo muito barato. Tinha prédios de 3 andares e que estavam valendo $500 mil. Irmãos, isso é impossível aqui, impossível. Acho que nenhum andar daquele prédio seria $15 mil, né? Aliás, $500 mil. Então, eu vi os prédios todos baixando de preço. E eu dizia assim, eu podia até comprar aqui esse prédio e viver aqui, né? Eu falava assim no sonho. E eu via que era toda
parece assim, né? Quando a gente fala aqui, olhando aos olhos nu, como eu estou aqui, é impossível acontecer isso agora. Mas Deus, ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, ele se cumprirá. Aos olhos humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Então eu vi os prédios todos desvalorizados. Pessoas saíram de dentro de Manhattan e foram para outros, aqui chama farm, né? Farm fazendas, áreas rurais, né? E eu vi isso essa semana também, Deus me mostrou de novo. Outra coisa que Deus me mostrou, uma chuva de, não sei se era mísseis ou era drones, elas caíam aqui no Jersey. Eu olhava para o céu e eu via um monte de... Parecia mísseis, mas não tinha certeza se era mísseis ou era drone. Eu sei que um caía dentro da minha casa e explodia. E minha irmã estava na janela e eu dizia assim para ela, caiu aí? Ela falou, caiu, acertou bem. Então, vamos ter muito isso, irmãos. Vão ter muito ataques maquiavélico do diabo aqui nesse país. E quem está envolvida é a Rússia, a China e o Kim Jong-un, tá? São os três que estão envolvidos, que vão atacar os Estados Unidos da América. As pessoas falam assim pra mim, os Estados Unidos da América é muito seguro, quem é doido de atacar os Estados Unidos? Pois então, se não crer, vão ver. Que não crê, vão ver, né? Então, foi isso que Deus me mostrou, uma chuva de mísseis, ou era drones com mísseis caindo aqui no estado de New Jersey, aqui no estado todo, e cair em cima da minha casa. Outra coisa que Deus me mostrou foi uma máscara, aquela máscara grande, vai ter uma doença muito contagiosa, que vai haver uma nova pandemia. Eu vi pessoas com aquelas máscaras grandes de oxigênio, sabe? Quando você trabalha com um produto químico muito pesado, você usa aquela máscara zona grande assim, e aqui, assim, meio puxada pra frente. Eu via as pessoas usando aquilo ali, né? Eu vi essa semana passada, né? Que Deus me mostrou. E também eu vi o Donald Trump de novo. Ai, Deus mostra demais esse Donald Trump, que só Deus. Olha, até uma irmã lá do Japão que Deus revelou pra ela a mesma coisa. O Donald Trump vestido de roupa, numa batona preta. Eu vi o vídeo dela sem querer. E eu falei, olha aí, Deus revelou pra ela também que ela viu o Donald Trump com uma bata preta. Pois é, Donald Trump... Deus, eu acho bom, eu acho maravilhoso que Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele fala pra mim e ele confirma na boca de outras pessoas. Então, Deus tá falando na terra inteira, né? E Deus me mostrou o Donald Trump, ele tava como se fosse... ele tinha pego muito sol, né? Ele tava queimado, assim, do sol, e ele tava sem short, como tava pelado mesmo, mostrando... as nádegas mesmo, mas assim, tava a marca do short, que ele tinha pegado muito sol. E ele tava influenciando muitos jovens. Os jovens estavam muito rebeldes por causa do Donald Trump. Ele influenciava muitos jovens. E aí eu via que ele chamava os jovens para pular dentro, era uma tipo como se fosse uma rebanceira grande assim, sabe? Sabe como se fosse assim um braço de mar, um braço de rio. E aí tava aquela rebanceira alta e ele tava lá em cima conversando com aqueles jovens, incentivando eles tudo. E aí eles pulavam daquela rebanceira abaixo, eles pulavam. E inclusive até meu filho pulava. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E aí quando o Donald Trump pulava, com aqueles jovens todos lá dentro daquela água barrenta, suja, e... alguma coisa puxava o Donald Trump pro fundo e ele desaparecia dentro da água, ele desaparecia. Eu não via mais, eu ficava olhando naquele rio barrento, eu não conseguia ver mais o Donald Trump. E aí via aquelas jovens tudo lá, meu filho tava lá e eu dizia assim pra ele, Caio, é o nome do meu filho, né? Eu falava, Caio, sai daí agora. E meu filho, eu falei, olha, tá vindo duas pessoas, que era o anticristo e o falso profeta, tava vindo, né? E aí eu dizia assim, sai pra fora desse rio. E aí meu filho tava tentando sair. E aí eu acabei
acordando. Então, irmãos, muitas coisas vão mudar, muita coisa vai mudar agora nesse ano de 2025. Vai ser grandes mudanças. Vai ser mudança assim radical, que a gente vai ver uma mudança atrás da outra, que o nosso cérebro não vai nem conseguir acompanhar direito, tá? De tão grande mudança que vai vir. Então, irmãos, temos que focar no Senhor Jesus, focar na palavra do Senhor, ler a Bíblia, jejuar, buscar o Senhor, porque nós vamos viver tempos muito difíceis. Não sou eu que estou só falando, mas tem várias pessoas, Deus tem falado na boca de várias pessoas, irmãos, várias pessoas. Então, não é brincadeira o que está acontecendo, o que vai acontecer. Começa agora, antes do final desse ano, começa as coisas a acontecer, viu? Então, o que eu queria deixar para vocês era sobre isso, né? Os imóveis, a bolha imobiliária, vai haver uma bolha imobiliária de novo. Os imóveis vão cair de valores assustadoramente aqui nos Estados Unidos da América. E essa crise, ela é mundial. E também a Rússia atacando o estado de New Jersey com, não sei se era drone ou era mísseis. Parecia que eu via drones, daqui a pouco já não era drone, era mísseis, era chuva de mísseis caindo aqui no estado de New Jersey. Depois eu vi aquelas máscaras de gases, né? As pessoas usando, era uma doença muito grave que é uma pandemia, e as pessoas usando aquelas máscaras de gases tóxicos para se proteger do ar, que o ar está completamente contaminado, água e tudo. Então, vocês que estão aqui na América ou em qualquer lugar, guardem água, armazene. Se você tem uma caixa d'água na sua casa, mantenha a caixa d'água cheia. Se você tem uma piscina, mantenha a sua piscina cheia de água, porque essa água da piscina vai ser usada para tomar banho, lavar louça, para fazer várias coisas, porque a água também vai estar contaminada, ou talvez para fazer comida também, cozinhar, tá bom? E outra coisa que eu falei também sobre Donald Trump, né, que eu já tinha falado, agora que ele vai influenciar muitos jovens. Então, cuidado, mães de jovem, conversem com seus filhos, explica, fala para eles, cuidado, saia fora desse negócio de política, porque esse negócio de política é o governo do anticristo. Todos os governos da terra vão estar seguindo o anticristo. Então, fale com o seu jovem em casa, falem com ele, explica para ele a situação que está acontecendo, política no mundo, para que seu jovem possa entender e não ficar puxando o saco, adorando político, ou idolatrando Donald Trump ou Bolsonaro, ou seja, o governo que for. Como eu falei para vocês, né, que Deus me mostrou que as pessoas vão idolatrar tanto o Donald Trump que vão fazer até estátua dele, né, estátua do Donald Trump. Então, vigia, fale com seus jovens e cuidem, né, um alerta para os pais que cuidem de suas crianças, ensine seus filhos a chamar o seu nome, dizer que não quer ninguém a não ser o pai e a mãe, porque dias difíceis virão, que seus filhos vão ficar dias sem ver seus pais até que a polícia os encontre, tá bom? Então, um beijo no coração, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje, e um beijo no coração. Amanhã a gente faz uma live para dar mais explicações sobre tudo isso que Deus tem me mostrado. Outra coisa, irmão, que Deus tem me mostrado eu aqui na minha escada, eu subi aqui na minha escada para vir pro meu apartamento, e Deus me falava assim, 2 anos. Eu não sei o que significa 2 anos. Então vamos orar para que Deus revele o que significa esses 2 anos. Amém? Um beijo no coração, que Deus abençoe.